convido a estar em pé e já te cumprimentando com a doce paz do Senhor Jesus. Que seja uma noite abençoada para cada família hoje aqui representada. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no nosso meio. Moiraci estará fazendo, o evangelista Moiraci estará fazendo esta oração para que Deus continue nos abençoando, porque o culto já começou quando nós nos preparamos em casa, né? Então agora é só a continuação do que nós já preparamos para ele. Moiraci, por favor. A paz do Senhor, igreja.
Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia que nós passamos, pela vitória que nós temos. Levante a tua mão para o céu e somente esta noite agradeça a Deus, nosso Pai, na tua presença esta noite, Pai, neste lugar. A tua igreja está reunida, Senhor, para adorar teu nome, para glorificar teu nome, para honrar teu nome, Pai. Vem esta noite abençoar este culto, Pai, culto de festa, culto de santa ceia, Pai, culto de bênção, Pai. Vem abençoar esta noite a tua filha, a tua igreja, tudo, Pai amado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Querem estar assentados? Nós vamos nesse momento convidar aqui o presbítero irmão Marcos, que junto com o nosso coro e a nossa orquestra vão estar entoando um hino de adoração a Deus, um hino congregacional. Queridos irmãos, com muita alegria eu cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor, amém? Que bom que você veio na casa do Senhor e vamos juntos louvá-lo, porque Ele é digno do nosso louvor. Vamos iniciar então louvando com o número 370. Número 370, abra a tua harpa, você que trouxe no número 370, e vamos louvar o nome do Senhor. Você que está agradecido ao Senhor, porque Ele tem te abençoado, tem estado ao teu lado, louve Ele. Ele vai entender esse teu louvor como uma gratidão tua a Ele. Aleluia, Jesus. Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração e me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graças destes ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celestes e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor,
Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia! Você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito para você? Que nessa noite você possa expressar a sua gratidão, dando glórias a Ele, louvando a Ele, dando o teu melhor nesse culto. Aleluia! Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Bendito é esse Deus maravilhoso. Te convido a estar em pé mais uma vez. O presbítero irmão João estará fazendo uma leitura da palavra do Senhor neste momento. Bendito é esse Deus, esse ser maravilhoso, irmão João. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer uma leitura bíblica nos Salmos de número 37, versículo 23 em diante. Salmos 37, versículo 23, diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta a sua descendência e é abençoada. Amém. Bendito é esse Deus. Nós vamos aproveitar já que estamos de pé e já fazermos as nossas apresentações. Eu gostaria de saber se aqui nessas duas colunas de poltronas nós temos alguém que, quem sabe, pela primeira vez está nos honrando com a sua presença. Eu gostaria que fizesse um sinalzinho com a mão, por gentileza. Quem nos honra com a sua presença pela primeira vez? Todos da família? Muito bem. Nessas duas colunas aqui de poltronas, alguém pela primeira vez? Aqui temos uma jovem, muito bem, que Deus lhe abençoe. Mais alguém? Os demais são todos da família. Então agora, enquanto o nosso parte de um grupo, aí que maravilha, maestro Eduardo, eles estarão adorando a Deus com um louvor. Eu gostaria que você saísse do teu lugar
e pelo menos umas 10 pessoas você cumprimentasse, desejando que a reunião desta noite seja uma bênção e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E obviamente a pessoa que está nos visitando, você deve cumprimentá-la, viu? Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, de amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bendito é esse Deus maravilhoso. Queriam estar assentados, por gentileza? Nós vamos nesse momento já. Eu vou pedir para que a nossa orquestra, nosso coro se prepare. Depois das campanhas, então, nós já vamos estar entrando com mais um louvor da harpa, e com esse louvor, então, a gente vai estar fazendo o recolhimento de nossas ofertas. Nós vamos, nesse momento, fazer o nosso momento de campanha. Nós temos alguém que quer dar um testemunho, por acaso? Tem alguém que está com coragem hoje? Alguém que quer dar um testemunho? Ninguém? Muito bem. Temos alguém que hoje, quem sabe, quer iniciar um número X de domingos em uma campanha em prol de alguém, ou para que Deus venha lhe conceder a bênção de um determinado problema que tem lhe afligido? Temos alguém que quer iniciar hoje alguns cultos em campanha? Não, fique de pé, por gentileza. Quem inicia hoje uma campanha, fique de pé. Isso, bendito é o nome do Senhor. Apresente a Deus o teu problema, a tua dificuldade, diga a Ele literalmente o que você precisa, do jeito que você precisa, mas obviamente sempre colocando nas mãos dEle a liberdade de fazer o que Ele quer, porque muitas vezes a gente quer e com muito anseio busca do jeito que a gente quer, mas se não estiver nos planos dEle, a gente não alcança. Os que estão em campanha, gostaria que ficassem de pé, bem como toda a igreja do Senhor Jesus. Quero convidar aqui o irmão Eduardo, presbítero da igreja, que vai estar orando a Deus pelas nossas vidas e por quem inicia ou está fazendo a sua campanha. Nós temos aqui também um pedido de oração, que o irmão Eduardo também já vai estar orando junto. A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos orar crendo que o Senhor é poderoso para entrar com provisão. Amém? Também por doença, por enfermidade, nós temos um pedido de oração aqui e cremos na provisão do Senhor. Amém, igreja? Feche seus olhos, incline a sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração e oramos ao Senhor. Pai querido, eterno, grandioso e maravilhoso Deus. Senhor, nós estamos na sua presença no nome santo de Jesus e somos agradecidos a Ti porque no nosso meio o Espírito Santo está. Pai, nós somos agradecidos a Ti porque o Senhor tem guardado a sua provisão, a sua misericórdia, a sua graça tem sido sobre nossas vidas. Queremos ser gratos a Ti primeiramente, Pai, por reconhecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tantas coisas, Pai, que nós com os nossos olhos carnais não percebemos o Seu favor sobre nossas vidas, mas o Senhor tem agido, Pai, nesta igreja, e nos leva a nesta noite Te agradecer, Te louvar e Te adorar. Senhor, mas nós somos falhos, carecemos de Ti, dia a dia do Seu amor e da Sua misericórdia e da Sua graça. Colocamos cada irmão, cada irmã que aqui está, com as suas necessidades, com as suas campanhas, colocando e confiando em Ti. E isto Te agrada, Senhor, porque estão depositando a confiança em Ti e olhando para Ti, Senhor. Entra com provisão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Repreende toda a ação do inimigo, tudo que não vem de Ti, Pai. Mas abençoa poderosamente, Pai,
Concede as tuas bênçãos também para o doente, para o enfermo, Pai. Sobre este pedido de oração que temos aqui também, Pai. Senhor, em nome de Jesus, repreende o mal, a doença, a enfermidade, Pai. O espírito de morte, Pai. Visita nos leitos de enfermo, no hospital, Pai, onde estão carecendo da presença do Senhor nesse momento, Pai. Nós cremos que Tu és poderoso para mudar toda a situação, porque a primeira palavra é Sua e a última também é Sua, Pai. Concede, Pai, saúde espiritual, Pai, emocional, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tira a tristeza, Pai, tira o medo, tira a depressão, o pânico, a ansiedade, Pai. Senhor, que a alegria da salvação enche os nossos corações. Saber que nós estamos aqui de passagem, Pai, mas nós vamos para o céu, Senhor, para onde vai a Tua igreja, Senhor. Nós Te damos graça, abençoa, Pai. É o nosso pedido, a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queiram estar assentados, então agora a nossa orquestra com o nosso coro vão estar entoando com mais um louvor. E eu convido os nossos recepcionistas a estarem então fazendo nesse trabalho, o nosso trabalho de coleta das ofertas. Você não é obrigado a contribuir, não se constranja a isso, mas se o fizer, faça com um coração grato, e eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar nesse processo. Amém. Aleluia. Hino de número 231 da nossa harpa. Aleluia. Nós os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz. No abismo de horror, não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer.
Senhor. Eu te convido a mais uma vez estar de pé. Nós vamos pedir ao grupo que se reúna ali, nós vamos fazer um momento de adoração ao Senhor. Tenho certeza que as últimas horas, quem sabe, te deixaram um pouquinho ansioso, né, ou ansiosa, em função da condição das eleições, desse processo eletivo. Mas nós servimos um Deus que sabe e que pode todas as coisas, então está no controle dele. Mas nós viemos aqui com um propósito diferente, né? Não é de saber quais são os resultados das eleições, mas de saber de como está a nossa comunhão com esse Deus, não é verdade? Então agora eu gostaria que você se desligasse da condição das eleições, esquecesse por alguns minutos, pelo menos até as 10 horas, depois tu pode voltar à normalidade, né? Mas agora eu gostaria que você refletisse um pouquinho de como está a nossa comunhão com esse Deus. Porque se Ele resolver voltar agora, se ao invés de nós ouvirmos a notícia de que fulano ou ciclano ganhou, foi eleito, mas nós ouvíssemos a trombeta soar no céu de glória, se o Espírito Santo batesse no teu ombro e dizendo: meu filho, o Pai está chamando, nós precisamos nos encontrar com Ele. Para onde você iria? Será que as nossas atitudes semanais nos condicionariam a entrar no céu? Será que o dia de hoje nos dá condição de entrar no céu? Muitos de nós, meus amados irmãos, durante esses últimos dias falaram desse ou daquele para um número muito grande de pessoas, mas a grande maioria de nós não falou de Jesus para ninguém. Alguns crentes, eu disse aqui na semana que passou, no domingo passado, chegaram a discutir por causa de esse ou daquele, mas não conseguem defender a fé no Deus que serve. Então agora eu gostaria que você refletisse aonde o teu coração está e o que tem dentro dele. O que nos leva a sair de casa para vir à igreja? O que nos impulsiona a deixar o seio da nossa casa para estar aqui na igreja, que, como eu costumo dizer, é o segundo melhor lugar da terra, porque o primeiro tem que ser a minha casa. Se a minha casa não for o melhor lugar da terra, eu tenho que aceitar Jesus de novo e começar um novo processo de caminhada para o céu. A minha casa tem que ser e ter o melhor altar da terra. Esse aqui é só um lugar de confraternização, de comunhão entre nós para juntos adorarmos a Deus. Mas a minha adoração tem que começar dentro da minha casa, com a minha esposa e os meus filhos. Temos feito isso? Vamos lá, maestro. Adore o Senhor. Nós vamos cantar este hino. Aleluia. Fala o refrão da seguinte frase: ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Aleluia, que a presença do Senhor seja mais importante que o ar que nós respiramos, mais importante do que as preocupações de amanhã, mas que neste momento o Senhor venha ouvir a sua adoração, que nós possamos cantar isso e possamos tocar o coração do Pai. Vamos adorar o Senhor esta noite. Estou
Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás, se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Adore o Senhor essa noite. Quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Bendito é esse Deus maravilhoso. De fato nós precisamos desse Deus, né? Muitas vezes a gente não entende o quanto precisa dele e o quanto nós devemos ser gratos a ele, porque se estamos aqui hoje é pela sua infinita misericórdia, porque ele não levou em conta as nossas más escolhas, né? Não levou em conta a nossa falta de bom senso, não leva em conta a nossa ingratidão, mas como no início ele escolheu nos amar e ele continua amando do mesmo jeitinho, e isso nos proporciona momentos como esse, de podermos abrir o nosso coração e dizer o quanto a gente ama. E eu gostaria que você agradecesse a Deus agora, baixasse a tua cabeça, levanta as tuas mãos, faz o que tu quer, mas agradece a Deus pela oportunidade que Ele nos concede mais uma vez. Senhor, nós somos gratos, Pai, por esse momento tão maravilhoso. Tu conhece cada coração, Tu conhece cada vida. Tu sabes, Senhor, das nossas limitações, Tu conhece as nossas fraquezas, que muitas vezes, Senhor, não Te agradamos, muitas vezes até entristecemos o Teu Espírito, em função das nossas atitudes diárias, mas eu Te peço que neste momento a Tua graça, a Tua misericórdia seja derramada sobre cada vida, que cada um de nós hoje aqui possa sentir o agir do Teu Espírito Santo, possa sentir, Senhor, esta presença maravilhosa que muda o sentimento, que altera o comportamento, que transforma a vida do homem, faz dele uma nova criatura, Senhor. Deus, pessoas hoje aqui que quem sabe não Te agradeceram por tudo que ganharam até hoje, mas agora estão, Senhor, com o seu coração voltado a Ti, Te louvando, Te adorando, Te bendizendo, exaltando o Teu nome que é sobre todo nome. Infelizmente muitas pessoas hoje não têm essa consideração, mas um
Um dia eles vão ouvir esse nome e terão que dobrar o seu joelho e dizer que só Tu és santo, que só Tu tens poder, que só Tu tens autoridade, que só Tu, Senhor, és Rei, que só Tu és Deus e que pode todas as coisas. Que hoje cada um de nós possa sentir esta grandeza na sua vida. Que cada um possa sentir, Senhor, esta presença maravilhosa que alegra o nosso coração. Ah, Deus, eu Te louvo, eu Te exalto, eu glorifico o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Bendito é esse Deus. Pastor José. Obrigado, mestre. Eu Te adoro, Senhor. Eu Te louvo, eu Te bendigo. Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor, irmãos, irmãos e irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22. Hoje não temos o auxílio da nossa Bíblia na tela, então vamos ter que revirar bastante a nossa Bíblia. Lucas capítulo 22, versículo 1 em diante, vamos ler alguns versículos. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos, já quero passar aqui duas informações. Dias 13 e 14, no próximo final de semana, teremos aqui no Templo Sede o encontro de casais, geral de casais do campo, e a igreja, de um modo geral, deve estar presente para esse momento especial. O pastor Isaqueu estará aqui trazendo ensinamentos da palavra do Senhor. A coordenação do departamento de casais, né? Irmão João e irmã Ivânia, que conduzem esse departamento com outros que os auxiliam nesse importante trabalho. Nos dias 20 e 21, então no outro domingo, teremos um encontro infantil. Os pais devem trazer suas crianças. A nossa irmã coordenadora, lembra o nome da? Maiara, e a coordenadora geral é a Natália, a irmã Natália. E todas as professoras aí que estão à frente do trabalho infantil estão convidando a todos os pais para trazerem suas crianças para esses momentos especiais aqui no Templo Sede. Meus irmãos, a contagem regressiva para os últimos momentos da vida do Senhor Jesus Cristo começou no jardim do Getsêmani.
Foi no jardim do Getsêmani que o Senhor disse palavras assim profundas, né, que tocam profundamente a nossa alma quando nós lemos Mateus, no Evangelho por Mateus, capítulo 26 e versículo 38. Dirigindo-se a Pedro, a João, a Tiago, o mestre disse o seguinte: a minha alma está profundamente triste ou angustiada até a morte. Ele estava sentindo algo como que já morrendo internamente. Por que Jesus disse essas palavras? A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Porque ele já sentia sobre si o peso da cruz, a coroa de espinhos, os cravos nos pés e nas mãos. Jesus já estava sentindo o gosto do vinagre nos seus lábios, em vez de água, vinagre, os açoites, as cuspidas, as punhadas e as bofetadas que ele receberia a partir daquele momento, quando ele disse: se for da tua vontade, Pai, passa de mim este cálice. Ou seja, se der para reverter o quadro, Pai, passa para que eu dá um outro jeito, um outro caminho, para mim não passar por tanto sofrimento. Mas ele completou a oração dizendo: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, meus queridos irmãos, é indescritível dizer com palavras humanas ou imaginar o sofrimento que o Senhor Jesus teve dali para frente. Mas nós lemos aqui, e tem uma outra versão, a partir do versículo 14, vamos ver aqui, que diz assim, versículo 14 ainda do capítulo 22 de Lucas: e chegada a hora, pode dar uma olhadinha ali, que está ali, que estão ali estas palavras: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E ele diz assim, no versículo 15: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porém vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Irmãos, esta palavra é chegada a hora. Imagine uma pessoa na UTI do hospital, os médicos chamam a família para dizer para a família: olha, a hora está chegando, são os últimos momentos, despeçam-se dessa pessoa querida da família. Imagine a hora que o moribundo sente que está chegando a hora, e aquele relógio na parede é uma contagem regressiva. Cada minuto, cada segundo, cada puxada de ar para respirar é algo a mais naqueles últimos momentos. Há tempos passados, passaram um filme que é a história real, Os Últimos Passos de um Homem. Nos Estados Unidos, ele foi condenado à cadeira elétrica. E quando faltava 2 meses, 3 meses, ele estava tranquilão, fazia piadas, brincava, zombava.
E a Igreja Católica, ou seja, a capelania da Igreja Católica, designou uma freira para acompanhá-lo ali nos últimos dias. E essa mulher então entrava e saía na cela daquele homem. No princípio, assim, nos primeiros dias, ele zombava muito, ele fazia gozações, coisa desse tipo. Mas ela insistindo na preparação daquela alma para a morte, começou a falar do Salmo 23, para que aquele homem entendesse que haveria uma oportunidade de salvação para ele, mesmo na última hora. E ela insistentemente dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Repete comigo, dizia, e ele fazia assim umas certas brincadeiras. Só que, quando chegou o momento da última refeição, porque antes de matar na cadeira elétrica ou numa injeção letal, eles dão a última refeição para a pessoa, e uma refeição bem gostosa, filé mignon, sobremesa, tudo que tem de melhor, porque é a última, vai morrer de barriga cheia. E quando vieram com a última refeição, o relógio da parede contando os últimos minutos, o desespero daquele homem foi se intensificando, porque ele estava na contagem regressiva. Irmãos, esta contagem regressiva também passou pela vida de Jesus. A partir do momento lá do jardim do Getsêmani, quando ele fez aquela oração, quando as gotas de suor se transformaram em gotas de sangue, ali começou a contagem regressiva. O Salmo 22 da Bíblia, ou seja, de Davi, tinha que se cumprir. E Jesus estava naquela agonia, naquele sofrimento, ele estava exatamente as profecias quanto ao seu sofrimento estavam se cumprindo. Irmãos, o Senhor Jesus já havia preparado os seus discípulos, ou havia preparado bem antes. Vamos ver um texto aqui de João capítulo 16, vamos ver aqui o que diz o texto, 16 e 16. Preparando o coração dos discípulos para aquele momento, Jesus disse assim a eles: um pouco e me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Aqui, meus irmãos, o Senhor está dizendo, ou queria dizer, que com a sua morte os discípulos ficariam tristes, mas com a sua ressurreição, de acordo com o que aconteceu um pouquinho mais para frente, no capítulo 20, e os versículos 19 e 20, diz assim: porque quando Jesus morreu, a tristeza tomou conta dos discípulos, e a partir da sua ressurreição, então nós vemos que a alegria voltou, cumprindo-se o que Jesus havia dito. Ele diz assim, o texto diz, 19, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte, olha, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Por isso ele disse, aqui no capítulo 16, versículo 16, ele disse assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porque eu vou para o meu Pai. Irmãos, nós vemos aqui então o Senhor Jesus preparando, porque ele teria agora que
nos últimos dias, se dirigir a Jerusalém, como de fato ele foi, para cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre ele e a preparação da Páscoa, a semana da Páscoa, porque a morte de Jesus tinha que coincidir com a semana da Páscoa dos judeus. Para os judeus, a Páscoa tem uma importância toda especial. Aliás, é uma das 3 grandes festas do povo judeu, né? É a Páscoa ou a festa dos pães sem fermento, é a mesma coisa. E para os judeus, e Jesus era judeu, e os discípulos também eram, a Páscoa judaica lembrava dos 430 anos de escravidão no Egito. Então, essa festa era muito importante, irmãos, porque na semana da Páscoa, exatamente na semana que Jesus morreu, os judeus comemoravam, lembravam aquela escravidão terrível durante 430 anos e lembravam daquela noite memorável, nunca, jamais esquecida por eles, aquela noite memorável quando celebravam a saída para a liberdade. Alguém diz que a palavra Páscoa significa passagem para a liberdade, porque eles saíram de uma escravidão de 430 anos. Mas uma outra interpretação, Páscoa significa a passagem do anjo, porque naquela noite memorável, o anjo da morte passou pelas avenidas do Egito, e todos os filhos primogênitos, todas as casas que não tinham o sangue do cordeiro que fora morto e assado naquela noite para comer aquela refeição, porque no dia seguinte sairiam livres para o deserto, para Canaã, o sangue nas ombreiras das portas não permitiria que o anjo da morte entrasse naquela casa. E assim aconteceu. Então, nessa semana da comemoração dessa Páscoa, Jesus era o Cordeiro de Deus. Lá no passado, um cordeiro foi morto, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 12, e o sangue foi derramado, mas agora nessa Páscoa, centenas de anos depois, então, novamente a Páscoa é comemorada e Jesus está presente. Quer dizer, enquanto os judeus mataram um cordeiro, como a lei determinava, para comer assado com vinho e com ervas amargas e com pão sem fermento, quando os judeus estavam preparando isso lá fora, aqui do lado de dentro, o Cordeiro de Deus era o próprio Senhor Jesus Cristo, o vinho era o seu sangue e o pão que ele partiu era o seu corpo. Então, irmãos, vejam que coisa tremenda. Agora vamos ver algo aqui muito importante. Houve uma traição. Houve uma traição. E Jesus sabia, irmãos, desde o princípio, olhando para os 12, olhando para Pedro, olhando para Tiago, olhando para João, para Mateus, Bartolomeu e outros, quando passava os olhos em Judas, Jesus sabia, esse é o traidor, esse me entregará às autoridades. Então, meus queridos irmãos, aconteceu. O profeta Jeremias, no seu livro, capítulo 17, e no versículo 9, ele disse assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, e é verdade. Por isso criou-se um ditado que corre o mundo: quem vê cara, não vê coração. Quem vê cara, não vê o que está lá dentro. E esse ditado correu o mundo todo. Todo mundo fala isso aí. Quem vê cara não vê coração. Bem, vamos ver aqui o texto da palavra de Deus.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, disse Jeremias. E Jesus, vamos dar uma olhadinha aí, volta no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23, 24 e 25. Veja aí uma coisa interessante. Irmãos, a gente pode enganar a todo mundo, menos a Deus, menos a Jesus e menos ao Espírito Santo. É impossível enganá-los. Então veja o que diz o texto, Mateus 2, 23, 24 e 25. E estando ele quem? Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, olha aqui, percebam aí, muitos vendo os sinais que fazia, o que diz aí na sua Bíblia? Muitos vendo o sinal que fazia, como é que está escrito aí? Creram, pode dizer bem forte, creram no seu nome. Vendo os sinais que se fazia através dele, creram no seu nome. Aí, olha o versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Ah, Jesus, sabe quem que se converteu? O sacerdote tal. Eu conheço ele. Talvez ele não me conhece bem, mas eu conheço ele. Porque além de eu penetrar na mente dele, eu desço ao coração dele. Então vejam só, que Jesus, olha o que o texto diz, que João diz. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Olha o 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, por exemplo, Jesus. Sabe quantos se converteram hoje? O nosso pessoal aqui, tudo bem com vocês? Não? O Bolsonaro acho que já está eleito. Fiquem tranquilos. Amém? Agora é Jesus. E agora nós precisamos pensar na nossa eleição. Será que nós estamos eleitos realmente para morar no céu? Será que o nosso nome está escrito ali no livro da vida do Cordeiro de Deus? Está, pastor. Então fique tranquilo e louve ao Senhor e glorifique a Deus e fique calmo, porque, como diz aquele hino, vai dar tudo certo. Amém? Depois, no final do hino, diz assim, já deu tudo certo. Então, fica tranquilo e preste atenção na palavra de Deus. Escuta, irmãos. Quando trouxeram a notícia, dizendo que uma porção de gente, vendo milagre, cegos vendo, paralíticos andando, creram em Jesus. E o versículo 25, quando alguém veio trazer a notícia, olha, Senhor, uma porção de gente creu no Senhor. O 25 diz, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Por isso que Jeremias disse, enganoso é o coração. Por isso que Jesus está ratificando aqui as palavras do profeta Jeremias, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sabe o que tem dentro da gente, ele conhece as mentes e os corações. Agora, dá uma olhadinha, vamos lá para o Evangelho de Lucas novamente, o 22, para os irmãos verem uma coisa que aconteceu aqui. No versículo 1, vamos ler depois o 2 e o 3. O 22. Olha aqui. Estava perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Então deixa eu dizer aos irmãos que havia um movimento grande em Jerusalém. Gente indo e vindo, preparando-se para essa grande festa, onde haveria de ter na mesa pães sem fermento naquela noite, ervas amargas amassadas, era comida com a mão, assim com a ponta dos dedos,
a carne assada de um cordeiro e vinho, enquanto lá fora o povo se preparava, irmãos, para essa festa, e Jesus se preparava para comemorar a Páscoa, ele com seus discípulos. Olha o que aconteceu aqui no versículo 2. E os principais dos sacerdotes, enquanto, irmãos, o povo estava correndo atrás dos elementos para a Páscoa, os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o quê? Que está escrito aí na sua Bíblia? Como o que mesmo? Como tirar a vida? Qual é a outra versão? Como o matariam? Olha só como é que funciona o coração do ser humano. Enquanto o pessoal ia para o supermercado comprar as coisas para a festa da Páscoa, as autoridades, os principais sacerdotes, líderes espirituais e os escribas andavam procurando, ou seja, projetando como matariam a Jesus. Parece uma contradição, mas foi isso que aconteceu. Agora, olha o versículo 3. Então, ou seja, entrou, porém, Satanás em Judas. Aproveitando aquele espírito que estava se movendo lá fora, no meio das autoridades, como vamos matar Jesus? Os principais do templo, como vamos tirar a vida dele? Aí o Satanás, é agora que eu entro na jogada. Já que os homens estão preparando essa cilada para Jesus, agora eu entro. E Satanás entrou de cabeça e levou junto um dos discípulos do mestre, chamado Judas. Olha só que coisa terrível, meus queridos irmãos. Entrou, porém, Satanás em Judas. Um homem que andou com Jesus 3 anos e meio, que ouviu mensagens e ensinamentos extraordinários, agora abre o coração e deixa Satanás entrar. Irmãos, a história registra alguns atos de traição. Eu tenho ali um livro chamado O Totem, mais ou menos assim, Totem da Paz, do missionário Don Richardson. Ele foi missionário, eu vou ler aqui o que ele conta no seu livro, talvez vocês podem encontrar esse livro aqui na sala do livro. Era por volta do ano de 1962, quando Richardson e Carol, sua esposa, trabalharam na antiga área holandesa da Nova Guiné, entre um povo selvagem, conhecidos como Sauí. E eles foram trabalhar ali. Mas a tribo Sauí tinha por hábito conquistar a simpatia de uma outra tribo para fins de amizade. E olha o que diz o texto aqui do livro. Depois de ganhar a confiança do estranho, era traído, morto, e os pedaços do seu corpo eram assados numa grelha e distribuídos aos demais membros da tribo para comer a carne daquele indígena que fora assassinado. A frase usada entre eles era comum, então, esse negócio era comum. A frase usada para tal prática era o seguinte: engordar com amizade para depois fazer a matança. Esse livro, na página 31 ou da página 31 em diante, ele conta como um selvagem,
Porque a tribo, toda aquela extensão de indígenas, era tudo da mesma família. Só que eles se dividiram por causa de guerras, de batalhas, para ocupação do espaço na selva, por causa dos animais selvagens e assim por diante. Então, mas eram parentes. Conta como um selvagem, parente de uma outra tribo, foi cevado durante 10 meses. 10 meses. Eles engordaram ele com todo tipo de comida. Irmãos, durante 10 meses, até que ele pensou assim, bom, agora eu ganhei a confiança desses meus primos ou parentes, somos todos da mesma raça, e foi aí, depois de cevado, engordado durante 10 meses, ele estava comendo bolinhos de sagu dentro de uma cabana especial que era chamada a Casa dos Homens, quando de repente ele começou a ver as sombras dos guerreiros mais valentes cercando ele, o frio na espinha, a dor no estômago, porque aí ele viu, agora eles vão me matar. Eu pensava que não, eu pensava que eles eram meus amigos, mas a traição era o ponto mais alto daquela tribo. Bem como eles tinham esta frase, engordar com amizade para depois fazer a matança. Então, meus irmãos, comeram, assaram aquele homem, cortaram em pedaços, e a queixada, que era um troféu todo especial, foi dada a uma mulher que estava na cabana, porque o chefão, um homem muito grande, cortou a cabeça dele, depois já estava quase morto, cortou a cabeça com uma machadinha, e disse para ela, a queixada dele vai ser o seu troféu, para pendurar no pescoço, para você nunca esquecer desse ato importante. E diz a história que ela gritou com alegria porque ganharia aquele troféu. Irmãos, e o missionário Richardson, ele não sabia como introduzir Jesus para que eles entendessem a mensagem do Evangelho. No meio de um povo que comia carne humana. Aí um dia ele resolveu contar a história da traição de Judas, quando Judas traiu Jesus, para ver se comovia eles. E começou a contar a história. Porque outras coisas que Jesus falava, eles não davam importância. Aquilo não tinha sentido. Falar de judeus para aquela tribo não tinha sentido, porque eles não conheciam, não sabiam quem tinha sido. Eles só conheciam indígenas de outras tribos. Mas um dia, o missionário reuniu todos eles na cabana lá do culto e começou a contar a história da traição de Judas. Aí sim, ele percebeu que os índios arregalaram os olhos. Opa, houve uma traição aí? Houve. Aí eles ficaram assim agitados, vamos ouvir, prestaram atenção na história. E o missionário contou então a história da traição de Judas. Ele contou que esse que traiu comeu com seu mestre, caminhou ao seu lado, mas após 3 anos de amizade, traiu seu mestre, entregando-o para ser morto. O missionário percebeu então, irmãos, a atenção com que os selvagens ouviam aquela história, e de repente começaram a gritar, a pular de contentamento, dizendo, isso que foi uma traição bem feita. Aí o missionário se jogou no chão, e pensou, poxa vida, eu pensei que ia comover, e acabei alimentando eles. Foi uma traição bem feita, os índios gritaram. Essa sim, foi uma baita traição. Conquistou a amizade para depois traí-lo. E este ato de grande traição, irmãos, segundo o que o livro conta, seria contado como uma traição bem planejada por muitas gerações entre os selvagens de várias tribos que costumavam fazer esse tipo de coisa.
Mas houve outras traições registradas na história. Por exemplo, temos o caso que vocês conhecem, da história de Marcos Júnior Brutus, 44 anos antes de Cristo, para ocupar o lugar, o trono do seu pai adotivo. Ele montou, planejou a execução de seu pai adotivo, quando seu pai estava indo para uma reunião no Senado romano, e ali então eles esfaquearam Júlio César. Por isso que tem aquela frase também que corre o mundo, quando ele estava morrendo, ele olhou para o filho adotivo e disse: até tu, Brutus. Quem já ouviu essa frase? Pois é dali. Até tu, Brutus, me esfaqueando, meu filho adotivo, metendo a espada na minha barriga. Essa frase corre o mundo hoje, por causa deste alto grau de traição que esse rapaz, Marcos Júnior Brutus, para tomar, simplesmente, irmãos, para tomar o lugar de seu pai, ele ajudou a matá-lo naquela reunião do Senado romano. Só que aconteceu o seguinte: quando ele assume o poder de Roma, ele tem uma batalha com outro grande guerreiro chamado Marco Antônio. E ali ele foi derrotado, e envergonhado e derrotado, sabe o que ele fez? Suicidou-se, tirou a vida, igual Judas. Agora, teve um outro cidadão mais perto de nós, de origem alemã, na Segunda Guerra Mundial, chamado Heinrich Himmler. Ele era um dos oficiais de confiança de Hitler, mas de repente, quando ele vê que as forças aliadas estão chegando perto da Alemanha e que os russos já estão a 1 quilômetro de Berlim, ele resolve decretar a rendição da Alemanha para os aliados em troca de liberdade. Só que esse sujeito que mandou matar milhares e milhares de judeus, ele foi condenado como criminoso de guerra, foi preso, e lá na cadeia, sabe o que ele fez? Suicidou-se. Aí nós temos aqui no Brasil um caso muito que está na história, né? O traidor Silvério dos Reis. Escuta só uma coisa, como tudo envolve dinheiro, e traição envolve dinheiro e envolve alguma coisa de valor, alguma vantagem. Silvério dos Reis devia dinheiro para a coroa espanhola, mas era bastante dinheiro. Quando ele descobriu que o seu amigo Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, estava montando um esquema para libertar o Brasil do jugo de Portugal, em troca do pagamento da dívida com a coroa portuguesa, ele entregou o seu amigo, e todos nós conhecemos a história, irmãos. Tiradentes foi enforcado, cortaram a sua cabeça, fincaram em cima de um morão em Minas Gerais, cortaram o seu corpo em pedaços e espetaram em cima de morões de cerca, para servir de exemplo aos futuros que tentassem fazer qualquer coisa nesse sentido. Infelizmente, o Silvério dos Reis tornou-se um dos grandes traidores da história, e a sua traição está registrada nos livros de história do Brasil. Mas, irmãos, voltando a Judas bem rapidamente, o texto diz que Satanás entrou em Judas. Escuta, irmãos, normalmente o traidor imagina estar fazendo uma boa ação. Na cabeça de Judas, por exemplo, Jesus era um revolucionário. Jesus andava na contramão do sistema da época. Jesus denunciava a hipocrisia dos fariseus. Jesus dizia sepulcros caiados. Jesus dizia: hipócritas, vocês
vocês engolem um camelo e com um mosquito. E Jesus não aceitava aquela hipocrisia dos fariseus. Então ele foi entrando na contramão do sistema, ele denunciava a hipocrisia dos fariseus. E eu quero dizer aos irmãos, como eu já disse, que a traição, irmãos, nunca é de graça. A traição envolve sempre dinheiro ou algum favor que mereça entrar por um caminho de traição. E Judas aceitou a proposta. Irmãos, Judas traiu uma pessoa a quem ele chamava de mestre e amigo. É interessante, né? Judas olhava para Jesus e dizia: "Ô meu mestre, ô meu amigo, ô meu mestre, ô meu amigo." Quantas vezes Jesus ouviu essa frase da boca deste homem? Ô meu mestre, ô meu amigo. Mas quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. E por causa desta hipocrisia é que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Meus irmãos, muitas pessoas que traem, e eu vou dizer para os irmãos uma coisa aqui. Só quem foi traído é que sabe o tamanho da dor e o tamanho da repercussão que dá dentro. Só quem foi traído é que sabe. Quanta dor. A pessoa em quem mais eu confiava, a pessoa que eu amava, a pessoa que eu depositava minha confiança, a pessoa que me ajudou, a pessoa, aliás, que eu ajudei, a pessoa que eu trabalhei em favor dela, agora, em troca de favor e de dinheiro, ela me faz um negócio desse, me traindo, me deixando de lado. Essa dor é muito grande e Jesus sentiu essa dor. Agora, uma coisa interessante aqui, irmãos, é que, deixa eu ver aqui onde é que está o texto que eu escrevi ainda hoje, pouco de manhã e um pouco à tarde. Muito embora um traidor, irmãos, Judas sentiu remorso. Ele sentiu remorso. Traiu seu mestre, 30 moedas de prata, aí ele vai devolver. Ele disse assim: traí sangue inocente. Foi devolver o dinheiro para os sacerdotes, porque ele queria que Jesus só fosse preso, mas não condenado à morte. Aí ele vai devolver, os sacerdotes ironicamente dizem: isso aí é um problema seu, meu amigo. O dinheiro é seu. Nós lhe pagamos para entregar ele, você entregou. Agora ele será morto. Judas não esperava que Jesus fosse condenado à morte. Apenas ele estava entregando para ser preso. Judas, ele sentiu remorso. Mas há traidores, irmãos, que ficam satisfeitos. Traem e ficam satisfeitos. Se dão por felizes, se dão por realizados, viu? Outros, como já foi visto aqui na frente, tocados pela dor da consciência, se suicidam como Judas. Bem, vamos para a parte final agora, e o nosso tecladista podia tocar uma musiquinha ali para nós, né? Já estamos indo para o final, porque 8h30 queremos servir a ceia. Na Páscoa judaica, irmãos, era servida uma alimentação composta de um cordeiro assado, de pão sem fermento, de ervas amargas, para lembrar a noite memorável da saída da escravidão do Egito. Jesus estava comendo a Páscoa, comemorando a Páscoa, irmãos. Então,
De repente, Jesus diz assim, escuta: desejei muito comer esta Páscoa convosco. Por que Jesus disse isso? Desejei muito comer esta Páscoa convosco, Pedro, Tiago, João. Sabe por quê? Porque a partir daquele instante, a próxima vez que Jesus participaria seria, ele mesmo disse, no reino de Deus. Vai ser no reino de Deus. Mas eu quis muito participar com vocês desta Páscoa, meus amigos, porque a próxima eu não vou mais participar, vocês irão, mas eu não. Eu só participarei convosco outra vez no reino de Deus. Aí, irmãos, de repente, em dado momento da cerimônia, Jesus, ele deixa a festividade da Páscoa de lado, viu? E Jesus se apresenta naquele momento como que dizendo assim: ei, meus discípulos, meus amigos, lá fora nesse momento eles estão assando um cordeiro, um animalzinho, conforme a tradição do nosso povo. Mas a partir desse momento aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sou eu. Aquele cerimonial de Páscoa com pães sem fermento, ervas amargas, um cordeiro assado e um copo de vinho, a partir de agora, esta solenidade fica para trás, porque eu estou inaugurando um novo testamento. O cordeiro assado, o pão sem fermento, o copo de vinho e as ervas amargas, elas pertencerão ao Velho Testamento, porque a partir de agora nós estaremos inaugurando um novo testamento no meu sangue, amém por isso? Que é derramado por vós. Aí Jesus faz algo extraordinário. Ele pega do próprio pão que haviam acabado de comemorar a Páscoa, ele pega do próprio pão que ainda está no prato, quebra em pedaços, e Jesus começa a entregar aos seus discípulos, dizendo: comam dele, isto aqui é o meu corpo que será dado por vós. Aí o cálice de vinho que eles haviam acabado de comemorar a Páscoa, Jesus pegou o cálice do vinho e disse: bebam deste cálice, porque este cálice é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Muitas pessoas, irmãos, não entendem. Pastor, parece que há uma confusão no texto entre Páscoa e Santa Ceia. Irmãos, é o seguinte: naquela mesma noite, naquele mesmo momento, quando eles comemoraram a Páscoa ficou para cá, e a partir de agora Jesus comemora um tempo novo, que hoje nós estamos dentro desse tempo. Dentro desse tempo. Eu gostaria que alguém lesse para nós aí 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então Jesus se apresenta como Cordeiro de Deus. E Lucas descreve esta cena, quando Jesus disse assim, e Jesus tomando um pão disse: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice, é o meu sangue que é derramado por vós. Fiquemos em pé, irmãos. 1 Coríntios 5 e 7, o que diz?
aquela Páscoa ficou para trás. Aquela ficou. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Como é que é mesmo? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos lá? Repita comigo aí, porque aquela Páscoa dos judeus, eles comemoram ainda, nós não, porque nós estamos na nova aliança. Então, vamos lá, 1, 2, 3, porque, espera aí, eu digo primeiro, você diz atrás de mim, porque Cristo, bate no peito aí, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos botar isso aí na primeira pessoa. Diz aí comigo, porque Cristo, bate aí, minha Páscoa foi sacrificado, bate aí de novo, por mim. Vamos fazer outra vez, um ensaio bem bonito. 1, 2, 3. Porque Cristo, minha Páscoa foi sacrificado por mim. Então, queridos irmãos, nós vamos agora participar deste sacrifício simbolicamente. Interessante, irmãos. Quando Jesus disse assim: um de vós há de me trair, mas não pode, Pedro, Tiago, João, mas não pode. Como que tem um traidor no meio de nós aqui, 12 apenas, e a gente nunca descobriu esse sujeito? A gente nunca teve uma visão espiritual para enxergar nele o traidor, mas quem que é esse traidor? Aí Pedro, do outro lado da mesa, faz um sinal para João, dizendo: João, ei, você que está aí pertinho do mestre, pergunta a ele, quem é o traidor? Porque todos começaram a fazer um exame interno, perguntando: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Eu acho que Pedro podia dizer: Senhor, se sou eu já me jogo aos teus pés, Senhor. Eu já caio de joelho aqui, eu já me arrependo, Senhor. Eu vou. Senhor, tem misericórdia de mim, de nós. Aí eles começam a perguntar um a um. Pergunta: mestre, sou eu? Mestre, sou eu? Isto aí é sinceridade, isso é honestidade, isso é transparência espiritual diante de Deus. Sou eu, Senhor, sou eu, sou eu. O último foi Judas. Ironicamente, com o diabo dentro dele, gozador, zombador, traidor, pergunta: porventura sou eu, mestre? Aí Jesus olha para ele. Podia tirar ele do inferno, podia. Mas o diabo já tinha entrado nele. Aí Jesus disse assim: tu o disseste. Tu acaba de dizer com a tua própria boca, Judas. Aí, quando João disse assim: mestre, mestre, quem é? Pedro está perguntando quem é o traidor. Aí Jesus pega um pedacinho de pão e diz assim: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, esse é o que me trai. E molhou o pão e deu a Judas. E naquele momento Judas saiu rapidamente para entregar Jesus às autoridades. Bem, ele foi traído, foi entregue,
foi morto, foi para a cruz, derramou seu sangue. O inferno fez uma gritaria quando eu imagino isso, quando Jesus está lá 3 metros de altura. Pai, por que me desamparaste? E os demônios lá, tá vendo? Expulsava nós lá, agora está lá pedindo para o Pai socorrer, o Pai abandonou. Aí Jesus entregou o Espírito, mas a palavra de Deus diz que ao 3º dia, glória a Deus, ao 3º dia, nesse intervalo dos 3 dias, a Bíblia diz que Jesus foi lá no inferno e arrancou das mãos do diabo a chave da morte do inferno. E quando ele aparece para João e João cai aos seus pés como morto, Jesus põe a sua mão sobre a cabeça dele, a mão direita, e diz assim: João, eu estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Ei, não tenha medo, não tenha medo, o seu nome já está escrito lá, a sua alma foi lavada com o sangue do Calvário. Não tenha medo, não tenha medo. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta noite nós vamos lembrar mais uma vez da sua morte, do seu sofrimento, mas também da sua ressurreição. Pastor Isaír vai descer ali. Vamos receber como membros Antônio Domingos de Oliveira, esposa Odete Fátima de Oliveira, e a filha, é isso, né? A filha Esther. Também Tayana de Lima, é isso? É filha do pastor Lima. Onde é que estão as irmãs, os irmãos? Façam um sinalzinho com a mão assim, abane a mão assim, estão lá atrás. Vamos recebê-los como membros em comunhão. Amém? Deus abençoe. Podem sentar por um momento, igreja, nós já vamos orar ao Senhor, abençoando o pão, abençoando o cálice nesta noite de domingo. Graças a Deus, aleluia. O pão será partido, como Jesus fez naquela noite. Bendito seja o Cordeiro que Jesus por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Cante. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. O sangue de Jesus torna mais alvo que a neve.
Fiquemos em pé, irmãos, para receber o pão e o cálice. Mas antes nós vamos orar. Pai querido, na mão dos teus filhos está o pão, está o vinho, o cálice. O pão que simboliza o teu corpo, o vinho que simboliza o teu sangue, que os teus filhos agora irão participar. Pai, abençoa cada filho, a cada filha que vai participar agora dos elementos da Santa Ceia, fortalecendo a cada um, Senhor, por dentro, no seu espírito, no ser espiritual, no ser interior. Abençoa todos em nome de Jesus, Pai. Amém. Receba o cálice, receba o vinho. Dois. Quão espinhosa que nos provam quanto Ele amou. Essas chagas pureza, Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a algo mais que a se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei, se nós a ti confessarmos. se nós a ti confessarmos e seguirmos Cante como se você estivesse orando. Cante em forma de oração. Cante com a alma. não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Aleluia. De todo pecado. Se de todo pecado, que maravilha de amor. Aleluia. Porque mais salvo que a neve, O seu sangue nos torna, Senhor. Bem forte com a alma agora, juntos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Todos receberam aqui? Não, olha quanta gente. Nem o pão, nem o vinho. O que é isso? Ansiosidade.
O pão já está chegando ali. Já está chegando o pão. Aí tá bom. Aleluia, aleluia. Sim. Agora sim, vou perguntar outra vez. Todos receberam? Aqui não? Faltou vinho. O texto de Lucas 22 diz assim, versículo 19: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Participemos da ceia, primeiro o pão, depois o cálice. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia, por mais um mês que passamos, por mais um domingo que chegou, por mais um culto de ceia, Pai. O Senhor falou que este ato deve ser feito até que o Senhor venha, e nós estamos fazendo. Pai querido, continua abençoando os teus filhos, teus servos, tuas filhas, guardando-os de todo perigo e de todo mal. Senhor meu Deus, a nossa esperança é que um dia
realizaremos este ato como o Senhor mesmo disse, no reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Fiquemos todos em pé, irmãos, vamos dar a bênção apostólica. Desejo a todos vocês uma boa semana de bênção e de paz. Tenham muito sucesso, muita saúde, progresso. Que Deus abençoe a todos. Levante uma de suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. E todo o povo de Deus diz amém. Deus abençoe a todos. Vamos em paz. Tenham todos uma boa semana. Me disseram que eu não ia conseguir, me disseram não devia prosseguir, falaram tantas coisas, nem